Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre as correções mais estranhas no balé. E hoje eu quero te explicar qual é o conceito por trás de descer subindo, lamber o chão, esticar o joelho, enfim, todas essas correções que muitas vezes, no primeiro momento, não fazem muito sentido. Mas hoje, a partir desse vídeo, elas farão todo sentido para você. Vamos lá. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Balé Sem Lesão. Eu sou a Ju Duarte e ajudo diariamente bailarinas adultas a evoluírem no balé com mais confiança e sem lesões. No vídeo de hoje eu separei uma lista de correções que a maioria dos professores fazem, inclusive muitas delas são correções que eu também faço para as minhas alunas e que muitas vezes podem gerar algumas dúvidas, porque não é tão claro assim o que está se pedindo. Então, as mais comuns eu separei aqui no meu celular para a gente conversar um pouquinho sobre elas. E antes da gente começar, o mais engraçado é que se alguém pega, alguém que nunca fez balé, alguém que está começando agora, e começa a ouvir essas expressões, essas correções, vai achar que a gente é um bando de louco. E na verdade nós somos mesmo. Então esse é mais um dos motivos que eu resolvi fazer esse tutorial explicando o que funciona, o que significa cada tipo de correção dentro do balé. Vamos à primeira? Lamber o chão. Lamber o chão. Sim, lamber o chão. O que a gente está querendo dizer por trás de lamber o chão? É que a gente passe o pé completamente pelo chão. Então, que o pé faça toda a articulação para ir e voltar e que você consiga realmente arrastar o pé completamente para fazer o seu Battement Tandi, para fazer o seu Battement GT, para fazer o seu Grand Batiment. Então, o lamber o chão não é você colocar a língua lá no chão, obviamente, mas é você imaginar que como seu pé está arrastando pelo chão, você está lambendo esse chão, entende essa relação? Então pronto, então toda vez que é lamber o chão, é arrastar o seu pé pelo chão. Pronto, desmistificamos a primeira correção. Segundo, vamos ver, descer subindo, cara, ia ser sensacional, porque eu adoro também, descer subindo. E aí as bailarinas iniciantes vão falar assim, não, mas é para descer ou é para subir? É para descer ou é para ficar na posição? Pensa só comigo, quando a gente vai fazer um plié, principalmente, quando a gente tem esse movimento de descer o corpo, eu não posso afundar o meu corpo. Não é porque eu estou fazendo um plié que todo o meu corpo vai afundar junto. É por isso, é daí que vem essa expressão descer subindo. Então, quando você pensar num plié, quando você for fazer o plié, na verdade, você tem que descer, fazer a flexão dos joelhos, mas sempre pensar que a sua cabeça vai continuar em direção ao teto. Basicamente é isso. Então, se o seu professor te falar, fulana, faz um plié descendo, subindo, você já sabe. Enquanto o movimento das pernas é de dobrar os joelhos, de fazer a flexão dos joelhos, o seu corpo permanece o mais alongado e o mais para cima possível. Deu para entender? Não é difícil. Outra aqui que é bem parecido, desce do élevé sem querer descer. É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Imagina que você está lá na meia ponta, com os dois pés, né? Meia ponta numa primeira posição. Esse descer sem querer descer de fato, descer subindo, é exatamente a mesma coisa. O calcanhar vai se aproximando do chão, enquanto a sua cabeça permanece lá para o teto e você continua com o corpo elevado, alongado, com as costas para cima. Ai, essa aqui eu odeio. Odeio, odeio. Fechar as costelas. Cara, eu odeio essa correção. Eu já falei isso outras vezes nas minhas redes sociais, e se você não me segue, tem aqui embaixo o meu Instagram, @juduartep. Já falei sobre isso em outros perfis também. Fechar as costelas, para mim, veja bem, para mim não faz muito sentido, mas é uma correção que muitos professores fazem. Basicamente, é quando a gente está com essa estrutura, deixa eu ficar meio de lado assim, é quando a gente está com o peito aberto. E aí, fecha as costelas, e as costelas estão abertas. Hoje eu entendo que é basicamente você alinhar a sua coluna. Mas quando a gente é mais novo, quando a gente está começando no balé, a gente pensa diretamente nas costelas, né? Nessa região aqui do corpo. Então, próxima vez que você ouvir essa correção sobre fechar as costelas, não pense nas costelas, pense, sabe no quê? Na sua coluna. É um sinal que você está jogando as suas costas muito para trás e que você precisa alinhar o seu ombro em relação ao quadril. Basicamente é isso.
Inclusive, vou deixar aqui em cima, tem um vídeo onde eu explico mais sobre alinhamento do corpo, sobre o retângulo corporal, que é um dos princípios básicos dentro do balé clássico. Então, fechar as costelas nada mais é do que alinhar a sua coluna, deixar a sua coluna alinhada, respeitando lá o retângulo do corpo. Beleza? Crescer a perna de base. Adoro essa, adoro. Crescer a perna de base. Quando a gente está fazendo um movimento, imagina só um passeio. Então, eu tenho uma perna que está esticada, com o pé apoiado no chão, e a outra perna está numa posição de retiré, certo? Muitas vezes, quando a gente está fazendo um movimento com uma perna só, a gente pensa demais na perna que está trabalhando. Esquece a perna de base. A perna de base é aquela que fica em contato com o chão, seja o pé inteiro, seja na meia ponta ou na ponta. E olha só, a perna de base, ela é muito importante, porque quanto mais força você consegue fazer na sua perna que está no chão, na base, mais força você consegue transferir para o seu tronco, para a sua perna de trabalho. Então, pensa nisso, já começa pensando nos exercícios da barra, que é a primeira parte da nossa aula e que a gente tem a oportunidade de fazer isso por várias e várias vezes. Você vai fazer os seus exercícios de Battement Tendu, Battement GT, Rondé Jambe, Fondue, Frappé, pensando mais na sua perna de base do que a perna que está se movimentando. Você vai ver que o seu trabalho vai mudar completamente, que o seu corpo ele vai ficar mais estável e você não vai ficar com aquela, sabe, o corpo mole, tudo tremendo, tudo instável. Então, esse crescer a perna de base vem dessa ideia, de você realmente fincar esse pé no chão, de fincar essa meia ponta, ponta, e, através da perna de base, conseguir uma estabilidade do seu corpo. Faz sentido, não faz? Ah, e essa daqui é uma correção muito anos 80, 90. Bota o bumbum para dentro. Cara, cuidado com essa correção, bumbum para dentro. E assim, se a gente pensar no bumbum para dentro, naquele encaixe exagerado do bumbum, a gente vai estar fazendo um movimento completamente errado. Mas eu entendo quando os professores falam, encaixa esse quadril, porque às vezes eu falo, meio que sem querer, por força do hábito. Então, veja bem, quando a gente falar em encaixar o bumbum ou encaixar o quadril, coisas nesse sentido, a gente está remetendo novamente àquela explicação do alinhamento da coluna alinhada. Então, veja, não é para você encaixar o quadril, fazer aquela... Deixa eu mostrar. Então, ó, quando eu falo da coluna reta, não é para encaixar excessivamente esse quadril, fazer essa posição aqui. Isso aqui é errado. Então, às vezes a gente fala em guarda o bumbum, encaixa o quadril, mas não é exatamente isso. Isso aqui é uma correção muito errada, tá? Quando a gente pede para encaixar o quadril, é para deixar ele numa posição neutra. Então, o quadril está reto, ó. Essa curvatura, ela existe. Essa curvatura, ela precisa existir, inclusive, para proteger a nossa coluna. Faz sentido? Então, ó, lembra, a coluna ela tem que ter as curvaturas naturais, não pode dar aquela encaixada no quadril, porque isso era pedido, inclusive. Quando eu comecei a fazer balé, já falei isso outras vezes aqui em outros vídeos, que era pedido esse encaixe, acreditava-se, olha que loucura, acreditava-se que a nossa coluna ela deveria ficar reta, 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 sem nenhum tipo de curvatura, nem a curvatura do pescoço, nem a curvatura aqui dessa região, né, região torácica, muito menos da lombar. Imagina que loucura! E hoje a gente sabe que as curvaturas, elas são fundamentais para um bom trabalho de alinhamento corporal e principalmente para evitar lesões, como a lesão que eu tenho. Ah, isso é legal. Colar umbigo nas costas. Colar umbigo nas costas, ela vem com o sentido de você ativar a musculatura do abdômen. Não é para você levar, de fato, o umbigo lá para as costas, até porque a gente precisa respirar durante os exercícios. E se você fizer isso daí, que eu acabei de falar, tenta colocar o seu umbigo nas costas, você vai acabar parando de respirar e não dá, entendeu? Então, o trazer esse umbigo para as costas, ele vem muito mais no sentido de você deixar essa musculatura da frente firme, ativada, do que puxar e deixar de respirar. Então, lembra, acho que eu não tenho nenhum vídeo sobre isso. E se você tem dificuldades, manda aqui embaixo. Se você tem dificuldade para ativar o abdômen, para prender o abdômen da forma correta, me manda aqui que eu faço um vídeo só sobre isso.
Mas é lembrar que ativar o abdômen é totalmente diferente de puxar o abdômen e parar de respirar. Isso não pode, isso nem faz sentido. Ah, tem o bate-cabeça é clássico, né, dos giros. Bater cabeça. Não, não é bater cabeça. Quando a gente está falando de giro, um dos princípios do giro é você fazer a marcação de cabeça, esse nosso bater cabeça. Então, colocando isso de uma forma explicativa, quando a gente vai girar, a cabeça é a última que sai, imagina que eu fiz o giro, e a cabeça é a primeira que chega. Essa dinâmica que acontece na nossa cabeça, ela é fundamental para que a gente consiga girar e não ficar tonta. Então, muita gente que não faz balé se pergunta, né? Fala, nossa, como que vocês conseguem girar tanto e não fica tonta, e não fica, né? Não se desequilibra. Justamente por conta dessa movimentação da cabeça. Lembra, a cabeça é a última que sai, primeira que chega. Última que sai, primeira que chega. Isso é a marcação de cabeça, é o bater cabeça. Então, se o seu professor está te pedindo para você bater cabeça, significa que essa movimentação ainda está um pouco devagar ou às vezes ela nem está acontecendo. Inclusive, eu explico todo o passo a passo dos giros, das piruetas no meu curso Destravando a Pirueta. Tem mais informações aqui na descrição do vídeo. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa. Pé de periquito. Pé de periquito, pé de foice. O que é isso? É quando o pé ele fica andedã. Então, imagina só um Batman derrière, né? Qual é o alinhamento dos pés em um Batman derrière? O calcanhar está para baixo e os dedos estão para cima. Como se fosse, eu costumo brincar que é o rabinho da sereia. Então, os pés, eles têm essa direção. Geralmente, quando a gente fala assim, ah, cuidado com esse pé de periquito, cuidado com esse pé de foice, é que o pé está ao contrário. Mais ou menos assim, ó. O alinhamento correto seria esse, calcanhar para baixo, dedos para cima, e o pé de foice é esse, pé de periquito. Cuidado com isso, tanto na frente, para não fazer isso, né? Quanto atrás. Esse é o pé de periquito, não faça isso. Braço de dinossauro, bem colocado. Braço de dinossauro ou braço de Horácio? Eu já ouvi, não é uma correção que eu faço muito, mas eu já ouvi bastante, é quando o braço ele tá muito, sabe? Sem alongamento, sem vida, e o cotovelo tá muito dobrado. Então, em vez do alongamento dos braços, né, continuar a linha do corpo todo, o braço tá lá todo encolhidinho. Não faça braço de dinossauro, não faça o braço de Horácio. Xixi para frente. Ai, gente, eu odeio essa também. Odeio, odeio. O xixi para frente vem naquela mesma ideia que eu falei sobre o encaixe do quadril, sabe? Aquele guardar o bumbum. Algumas professoras, né? O pessoal mais antigo fala isso, o xixi. Ai, coloca o xixi para frente, né? Traz essa pelve para frente. Eu também não gosto muito, não, porque, de novo, traz aquela sensação do encaixe excessivo do quadril. Não gosto, não gosto. Essas foram as correções que eu separei aqui para a gente fazer o nosso vídeo de hoje. E com certeza existem muitas outras que também não fazem sentido algum. Quero a sua ajuda. Será que sai uma parte 2 desse vídeo? Comenta aqui embaixo alguma outra correção que não faz sentido ou que até faz e que a gente consiga colocar isso numa parte 2 desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu curtir, manda esse vídeo para outras bailarinas que às vezes também não entendem muito as correções que os professores fazem. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!